Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. O nosso tema de hoje é pessoas insensíveis. O nosso texto base está aqui no Salmo 119 ainda, versículo 70. Vamos ao nosso texto. Diz assim: Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo. Mas eu me comprazo na tua lei. Veja, aqui o salmista Davi descreve e faz um contraste entre o ímpio e entre o próprio servo de Deus, que é ele, entre ele. E ele diz aqui que o ímpio, ele tornou-lhes o coração insensível. A ideia é de alguém que não tem piedade, que prospera, alguém que tem fartura, alguém que se enriqueceu e agora vive nos seus deleites, agora é uma pessoa que vive nos seus prazeres, porém, entretanto, é insensível como se fosse sebo. Sebo é uma substância gordurosa, escorregadia, essa é a ideia, que não para em pé, por exemplo, ou que é fácil de se escapar. Esse é o contraste que o salmista está usando, que o coração desses homens, o coração dessas mulheres, que são insensíveis, são como o de sebo, escorregadios. Vejam, esse é o contraste. E eu quero trazer à luz como, de fato, seria pessoas assim hoje na nossa geração. O que é uma pessoa insensível? A ideia da sensibilidade, quando você perfura alguém, por exemplo, com uma agulha, a pessoa é natural que ela sinta algo, sinta dor. Porém, uma pessoa insensível, por exemplo, uma pessoa que tem aquela a lepra, a pele se torna insensível. Então, não há dor. Ela não sente quando ela é perfurada, por exemplo. Então, nós temos aqui esse coração, ele aponta para o coração, que é, biblicamente falando, é a sede dos pensamentos, é ali onde ele mais, os pensamentos, é a personalidade dele, é o coração dele, é o que ele é. Então, aqui diz que esse coração tornou-se, quer dizer que não era, mas à medida que ele teve algumas experiências, tornou-se insensível. Veja, Romanos 1 descreve pessoas assim, que mesmo tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Antes, eles se anularam em seus próprios raciocínios, né? Um coração insensível é alguém que não tem mais a sensibilidade. Por exemplo, sensibilidade para com o pecado. Uma pessoa, um mentiroso, por exemplo, na infância, ele começa mentindo. No começo, há um certo pesar, porque eu não devo mentir. Os meus pais geralmente dizem, não minta, é errado mentir. E à medida que ele vai mentindo, aquilo se torna um hábito, se torna normal. E a mentira passa a ser normal para ele, não há mais sensibilidade. Ele passa a pecar de maneira deliberada, sem sensibilidade, sem mais pudor, sem mais respeito para com alguém. Nós vemos em todos os pecados isso acontecer. Por exemplo, o que é aos estupradores? Um homem, uma pessoa que ele está em um nível tão grande de insensibilidade que ele já está partindo para a depravação. Um estuprador, por exemplo, já passou pela pornografia, já passou por vários tipos de sexo ilícito, até ele cogitar a ideia de estupro, que é tentar ali algo à força com outra pessoa. Porque o coração dele já está tão insensível, já está tão endurecido, que ele passa a cometer uma depravação, algo terrível, como é no caso do estupro. Então nós vemos que é um processo, tornou-se insensível, não consegue mais captar o sinal vermelho, ele começa a ultrapassar. Você tem um exemplo assim, outro dia, que ele passa o sinal vermelho a primeira vez, há um certo medo, mas à medida que ele vai passando, perde o medo e tem hora que ele passa sem nem olhar para o lado. Ele já perdeu a sensibilidade. Então, muitas vezes, isso pode acontecer conosco, para com o pecado. Nós podemos estar praticando um pecado, um delito, e não temos mais a sensibilidade para com o pecado. Também, as redes, por exemplo, as redes sociais, tem pessoas que são altamente sensuais. Elas postam ali em vídeos, fotos nas suas redes, a sensualidade pura, mas ela mesma diz, que não tem. Ela já perdeu a sensibilidade porque aquela forma de se vestir é sensual,
até cristãos, até pessoas que se denominam cristãs, até cristãos que vão à igreja, frequentam cultos, postam roupas inadequadas, falam coisas que já você já percebe que já não tem mais sensibilidade para com o seu próprio pecado. Nós temos também que hoje nós vemos um aumento, um desenfrear da iniquidade e por isso o amor vai se esfriando. Nós vemos que muitas pessoas não têm mais sensibilidade para com o próximo, a compaixão, exercer a misericórdia que é dar a alguém aquilo que ele não merece. Então, o perdão, por exemplo, as pessoas estão tão insensíveis que elas não estão mais dispostas a pedir perdão, a chegar para alguém e dizer, me perdoe, eu falhei. Por quê? Porque o coração está insensível para com o próximo, insensível para com o serviço, para com o servir, a ideia de dar algo a alguém, de ajudar alguém, as pessoas estão insensíveis. Infelizmente, é um estado da nossa sociedade hoje que nós temos contemplado, a insensibilidade. E temos também a insensibilidade, e essa é a mais clara que eu tenho visto, é a insensibilidade quanto à palavra de Deus. Pregue a um jovem, pregue a um adolescente, fale de Deus, fale do amor de Deus, fale da misericórdia, fale do arrependimento, do perdão, fale da Escritura. Ele pode até ouvir, mas segundos depois ele volta para o seu celular, não sequer ele pensa nessas coisas. Ele volta ao seu celular, volta às suas amizades, como que a palavra não tem efeito no coração daquela pessoa. Ela está insensível. Parece os judeus, alguns dos fariseus que crucificaram a Jesus. E Jesus falava e eles davam um sinal, Jesus falava o evangelho, fazia curas e milagres sobrenaturais. E ele diz, olha, fala-nos abertamente se você é o Cristo, e Cristo demonstrando por meio de milagres, por meio de curas, ali, por meio da pregação do evangelho, dizendo que era o Cristo, e eles estavam insensíveis quanto ao verbo de Deus que estava diante deles. Assim está a nossa geração quanto à palavra. Quantas pessoas você conhece que vai ao culto, ouvem a palavra, elas vão ao culto, frequentam igrejas, mas saem ali do culto, nada muda na vida delas. Continua a mesmice, os mesmos pecados, a mesma vida. Pessoas insensíveis, que já ouviram a palavra, entenderam a palavra, mas sim, elas mesmas não quiseram, rejeitaram, o coração não tem mais sensibilidade. Às vezes você começa indo à igreja e você pode estar assim, insensível, ouvir a palavra e não faz efeito para você mais nenhum. Não é porque o pastor, o pregador, ele não pregou no poder do Espírito Santo, mas é porque você está insensível quanto ao Evangelho. Você, muitas vezes, está indiferente quanto à palavra de Deus. Aquilo para você é a mesmice. Se tornou monótono. É a pregação após pregação, culto após culto. E para você não faz mais diferença. Porque você já ouviu aquilo outras vezes. Não deu crédito, por isso se tornou insensível. Como diz o texto aqui. Então nós vemos que isso tem sido uma marca da nossa geração, infelizmente. Mas o texto aqui diz assim, mas eu me comprazo na tua lei. Eu tenho prazer na tua lei. A única forma de nós não sermos insensíveis para com o pecado, insensíveis para com a palavra de Deus, insensíveis para com o Espírito Santo, e termos alertas, andarmos alertas quanto ao nosso próprio pecado, é ter prazer na lei de Deus, se comprazer na tua lei, andar buscando o conselho do Senhor, na dependência do Senhor, ter prazer, se envolver com as coisas de Deus. Somente assim nós podemos ter essa sensibilidade. O Espírito Santo fala conosco e nós entendemos, opa, o Espírito está me direcionando através da sua palavra. O Espírito nos conduz a uma vida santa, o Espírito nos conduzindo à retidão, em toda a verdade, e nós estamos aptos, sensíveis à voz do Espírito Santo. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. A Bíblia também diz que nós não devemos nos entristecer o Espírito de Deus, com o qual nós somos selados. Não devemos. Não devemos também apagar o agir do Espírito Santo em nossas vidas. E como nós mantemos ácidos ouvintes da palavra e praticantes, tendo prazer na lei de Deus, se deleitando em Deus, dependendo de Deus, na sujeição, sujeitando-se ao Espírito Santo e clamando a Ele. Vamos orar nesse momento, vamos pedir para que Ele nos faça sensíveis à sua voz. Pai, estamos aqui, Senhor, como estava o teu servo Samuel, e o Senhor falou com ele, Pai. E apesar dele mesmo não entender a tua voz naquela época, assim, o profeta falou.
que direcionou ele a estar atento à tua voz. Queremos estar sensíveis à tua voz, à voz do teu Espírito. Queremos estar sensíveis ao nosso próprio pecado, sensíveis à tua palavra, e não irmos de acordo com o mundo, sim, na insensibilidade e dureza de coração. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você aqui e pedir também a você que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe o seu like, ative a notificação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém.